Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Você, servo de Deus, você cristão, você católico, você maçom, ateu, macumbeiro, feiticeiro, espírito idólatra, recebam todos a paz do Senhor Jesus, amém. Estou mais uma vez aqui para compartilhar com você uma palavra, um momento de oração da parte do Senhor para as nossas vidas. É sempre bom nós, pelas manhãs, nós procurarmos refletir na palavra de Deus, compartilhar também com os amados irmãos, amém, que amam a palavra, que amam o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ontem estava meditando na palavra do Senhor, fazendo a leitura bíblica. Estou com um propósito há muito tempo no meu coração de ler a Bíblia toda. E eu estou no livro de Atos dos Apóstolos, estou compartilhando isso com os irmãos. Eu estava lendo ontem, a partir do versículo 13 até o 16. E algo muito interessante, toda vez que nós lemos a palavra do Senhor, que nós meditamos, nós encontramos algo de suma importância para a nossa vida cristã, que eu estava observando ontem os discípulos, quando os apóstolos eram dada a eles a missão para que eles viessem fazer, e eles executavam com toda a ousadia, com muita obediência, com muita fidelidade naquilo que o Espírito Santo ele falava com eles, naquela época. E hoje nós vemos que isso tem acabado, irmão, no meio do povo. Já não se fazem a obra de Deus mais como antigamente, Hoje os missionários, os pastores, os servos de Deus, enfim, os discípulos de Cristo do século 21 já não tem mais o ouvido sensível à voz do Espírito Santo. Louvado seja Deus, para entender quando Deus ele está ordenando a fazer alguma coisa em prol do reino de Deus, E toda vez que nós observamos a palavra do Senhor, nós encontramos inúmeras riquezas, pedras preciosas, que estão escondidas dentro da palavra do Senhor. Quero dizer para você que ainda não tem esse prazer, esse costume de meditar na palavra do Senhor, faça isso. Comece a ler a Bíblia, comece a falar com o Espírito Santo e pedir que o Espírito Santo de Deus venha te dar entendimento, abrir a tua mente espiritual, para que você possa entender a cada dia o propósito da palavra de Deus na sua vida. Amém, queridos? Gosto muito de falar sobre Jesus. Gosto muito de pregar sobre Jesus, de falar sobre a vida de Jesus, o que ele fazia, por onde ele andava. Nós sabemos que Jesus foi o maior missionário, já encontrado dentro da Bíblia Sagrada. Louvado seja Deus. Vamos ler aqui o texto da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que está em Mateus 21, Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu Mateus, capítulo 21. Vamos ler aqui a partir do versículo 28
a parábola dos 2 filhos, amém? Glória a Deus. Diz assim: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Aí diz aqui: disseram-lhe eles: o primeiro disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Olha que interessante esta parábola. Jesus traz a narrativa para nós de um pai que precisa que os seus filhos eles vão para onde? Para a sua vinha, trabalhar, cuidar da sua vinha, daquilo que o pai tem como trabalho, talvez para sustento da sua casa, para cuidado da sua família, ou o seu próprio negócio. Ele precisa que os seus filhos vão para aquele lugar para cuidar, para tratar, para tomar de conta, para trabalhar naquele lugar. E o interessante é que ele vai falar primeiro com um e depois com o outro, mas que ambos vão responder o Pai de uma forma e ter atitudes diferentes. Perceba que quando ele chama o primeiro filho, ele diz: filho, vai trabalhar na minha vinha. Aleluia. E olha que é interessante aqui. Ele fala com os filhos, mas a vinha ainda é do pai. Você lembra do filho pródigo? Filho pródigo, ele matou o seu pai antes dele ter morrido. Você sabia disso? Como assim, pastor? Ninguém, nem um pai, nem uma mãe, eles dão herança, eles repartem heranças sem antes ter morrido. Não pode isso acontecer. A herança ela só é repartida entre os filhos quando o pai e a mãe falecem. E perceba que quando o filho mais moço ele pede a herança, a sua parte da herança ao seu pai, o pai ainda está vivo. Isso significa que ele matou o pai no seu coração antes mesmo de o pai ter morrido. Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E passado alguns dias, diz a palavra do Senhor, ele saiu, pegou tudo que tinha e saiu para uma terra longínqua para viver da forma que ele queria. É o que acontece hoje com muitas pessoas. Muitas pessoas vêm, pedem a bênção, pedem o milagre, pedem chave, porta de emprego, pedem tudo para o pai. E quando o pai dá, vão para distante do pai. Aleluia. E depois que acontece, voltam todo arrebentado, mas o pai está sempre de braços abertos, oh glória. Aleluia. O pai sempre está de braços abertos, disposto a receber o filho que se foi, que outrora pensou que estava morto e reviveu. Aqui, o pai fala: vai trabalhar na minha vinha. A vinha, ou a seara, o trabalho, não é meu, não é seu, é do pai. E nós, como filhos, devemos fazer, cuidar. Eu fico olhando algumas pessoas, eu vejo em algumas situações, pastores. Eu sou pastor.
Eu falo isso porque eu sei, eu conheço. Eu vejo alguns pastores que eles se intitulam dono da obra, dono da igreja, dono da seara, dono da vinha. E eu quero te deixar um recado bem aqui, fariseu, filho do cão. A obra não é tua, a obra é de Deus. Tem muitos pastores, muitos servos de Deus que batem no peito. Aqui na minha igreja, ele bate no peito e diz: a igreja é dele. E eu quero te dizer que a igreja não é tua, a igreja é de Deus. A obra é de Deus, a seara é de Deus, a vinha é de Deus. Você é filho que tem que obedecer a voz do Pai e fazer aquilo que o Pai te manda fazer. Cuidar daquilo que o Pai apenas colocou nas tuas mãos. Aleluia. Olha que ele diz: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E dirigindo-se, e ele, porém, respondendo, versículo 29, disse: eu não quero. Mas depois ele se arrependeu e foi. Olha que maravilha. Olha que lindo isso. Talvez naquele exato momento, quando ele disse para o pai: não pai, eu não quero. Hoje não quero. Mas depois ele pensando, tomando ciência, ele se arrependeu e foi. Aleluia. E depois falou com o segundo filho, dizendo: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E outro filho disse: tá, pai, eu vou. Mas aí ele não foi. Aí fica a pergunta, Jesus faz a pergunta: qual dos dois filhos agradar ao pai? Logicamente que o primeiro. Logicamente que o primeiro agradou o pai. Mas pastor, a resposta dele não foi disso que não ia. Logicamente. Mas o que move o coração de Deus é o arrependimento. O arrependimento, ele move o coração de Deus de uma forma especial. Você sabia que na palavra de Deus a única coisa que pode fazer Deus ele voltar atrás de uma decisão é o arrependimento. Aleluia. Olha o que diz aqui em Jeremias 18. Olha aqui, olha, versículo 7. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar, para derrubar e para destruir, e essa tal nação contra a qual eu falar se converter ou se arrepender de sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhes. Mas também tem a parte no versículo 9: e no momento que eu falar de uma gente ou de um reino para edificar, para plantar, se ele fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Então Deus, ele se arrepende quando nós se arrependemos. Quando nós se voltamos para Ele, o mal que outrora vinha sobre nós, agora Deus ele vai repreender. Deus ele vai arrancar, Deus ele vai tirar. Mas também quando Deus diz que vai nos abençoar, que vai dar isso, que vai dar aquilo, que vai fazer, quando nós fazemos o que é mal aos olhos do Senhor, Ele também não nos abençoa. Mas quando nós se arrependemos de todo o coração, e eu já preguei, eu já falei isso aqui no canal, e eu torno a repetir: arrependimento não é quando eu choro, não é quando eu pranteio, arrependimento não é quando eu vou na frente do altar, derramo lágrima, não é quando o profeta vem trazendo a revelação para mim, e aí eu choro, mas no final, quem quer aceitar Jesus? Aí ninguém quer. Arrependimento é quando nós mudamos verdadeiramente. Arrependimento é quando nós renunciamos à nossa vontade para fazer a vontade de Deus, irmãos. Louvado seja Deus. O segundo filho disse que ia,
E não foi. O que foi que ele fez? Ele mentiu para o pai. Perceba que aqui, olha, uma inversão de sentimento. O primeiro disse, não, eu não vou. Talvez o pai se entristeceu. Poxa, meu filho. Mas depois ele se arrependeu e foi. E o segundo disse, eu vou. O pai se alegrou. Olha, meu filho é obediente, ele vai. Mas aí depois que aconteceu, ele não foi. Ele não foi. Então quem agradou o pai? Quem alegrou o pai depois que o pai soube? Olha, o primeiro disse que não ia e foi. O segundo disse que ia e não foi. Quem agradou o pai? Logicamente o primeiro. Aí ele diz aqui, olha, aleluia, no texto que nós lemos, ele vai dizer no último versículo, disseram-lhes o primeiro. Aí disse-lhe Jesus, em verdade eu vos digo que os publicanos, as meretrizes, entram adiante de vós no reino de Deus. Olha que interessante, irmãos. Talvez você esteja tanto tempo na presença de Deus, já tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos de crente, elevar a séria, servindo a Deus, mas não obedece o teu pai, ô glória. É rebelde, é desobediente, murmurador, falador, fofoqueiro, linguarudo. E alguém que chega hoje, já começa a fazer a diferença. Aleluia. Que muitas das vezes disse não para o pai, mas depois se arrependeu e foi. E fez a diferença. Seja esse que faz a diferença na presença de Deus. Que Deus possa, esta manhã, te abençoar. Reflita nesta palavra. Não adianta estar tanto tempo na presença do pai e não obedecer o que o pai manda. Não adianta pagar de modelo gatinho, gatinha, patricinho, patricinha na presença de Deus e não fazer o que o papai manda aqui, olha. Obedecer a escritura, a palavra, o manual cristão. Não adianta. Pode estar com a saia até no toco do pé. Mas se a tua língua for maior do que a tua saia, não adianta nada. Pode estar pagando de modelo modelo santidade, né? Mas tu não viver, não adianta nada. Nós precisamos a cada dia entender o que o Pai, o que Deus, Ele quer com cada um de nós. Pois a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Oremos nesta manhã. Maravilhoso Deus e Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Deus, alcança cada vida, cada pessoa. Talvez, Senhor, seja alguém que ainda não está no teu caminho, na tua presença, que vai ver este vídeo. Pai, esta pessoa agora eu te peço em nome de Jesus, entra com libertação, com transformação na família, no trabalho, meu Deus, na sua vida pessoal. Abre as portas, Senhor, abençoa a sua área financeira, meu Deus, no nome de Jesus Cristo, ó Pai, concede a ele a bênção, Senhor, milagre para o teu nome ser glorificado a cada dia. Senhor, nós oramos hoje e sempre no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.